tenho falado, tenho meditado juntamente com a igreja a respeito sobre avivamento. O avivamento, meus irmãos, é algo muito necessário. Nós, nas últimas lições, ou nos últimos dias, que estive falando com os irmãos, nós falamos que o avivamento é algo necessário. O avivamento é algo que precisamos. Falamos que, infelizmente, muitos interpretam de forma errônea o que é avivamento. Alguns acham que avivamento ele começa quando pessoas se ajuntam, se reúnem para um certo propósito. Aí nesse dia de avivamento, ou nessa reunião, aí chama um cantor famoso, chama um pregador famoso, e acha que isso é suficiente para promover o avivamento. Então nós vemos que não é assim o que a Bíblia nos ensina sobre quando nós somos cheios do Espírito Santo. E é fato, meus irmãos, que nós precisamos de forma veemente buscar isso. Vimos na história, durante o período em que muitos buscavam esse poder do Espírito Santo, a gente percebe que as pessoas queriam o poder do Espírito Santo não para se acharem melhores do que outras pessoas, ou para dizerem que estão num nível, num patamar santíssimo, elevado. Não, o avivamento ele produz simplicidade, produz comunhão, e usamos o texto de Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 37, também a partir do 42, e falamos, meus irmãos, justamente sobre isso, que o avivamento, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, cheio de Deus, há uma preocupação na palavra, ele se alimenta com aquilo que é sólido, com aquilo que realmente é rocha, e ele não procura em outras fontes, em se alimentar, porque é certo, meus irmãos, que os autores, e existem muitos autores evangélicos, que as experiências, o conhecimento, nos abençoam muito, mas nenhum livro, a não ser a palavra do Senhor, tem o poder de preencher verdadeiramente a nossa alma. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos realmente esse cuidado de buscar nas Santas Escrituras esse renovo, como nós lemos que os apóstolos, a igreja, ela permanecia realmente baseadas nas Santas Escrituras, ela permanecia em oração, e nós falamos sobre isso também. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela ama orar. Quem é que não gosta de falar com Deus? Eu estava até agora há pouco, algumas horinhas, não é melhor alguns minutos antes de iniciarmos, estava conversando com o presbítero Wesley Vieira e também com o diácono Paulo, a respeito, meus irmãos, dessas coisas que as pessoas, elas procuram tantos profetas ou profetagem por aí, e eu me preocupo com isso, meus irmãos. Por quê? Antigamente, quando Deus falava por intermédio dos profetas, os profetas eram justamente esse canal de Deus para o povo, mas o povo andava corrompido, andava em iniquidade, então Deus levantava algumas pessoas, homens, para falar ao povo a mensagem divina. Mas hoje, é claro que Deus continua usando pessoas nos dons das profecias, Deus continua usando pessoas a trazer as mensagens, mas uma pessoa que vive atrás de profecia, pode ter certeza que essa pessoa não tem uma vida muito íntima com Deus, porque Deus, Ele ama falar diretamente aos nossos corações, Ele usa pessoas como instrumento, mas o desejo de Deus é nos falar diretamente. Então estamos vivendo, ou muitas pessoas estão vivendo, como antigamente, em que o Espírito Santo não estava dentro das pessoas, visitava e saía. Meus irmãos, nós temos que buscar o Senhor, e a oração faz parte de uma pessoa, o desejo de orar faz parte de uma pessoa que é cheia e ama o nosso Pai, e o avivamento, ele produz isso. E falamos também, meus irmãos, que o avivamento, ele vai produzir em nosso coração educação. Obrigado, irmão Ademir. Por que eu falo isso? Quando uma pessoa é avivada, é cheia do Espírito Santo, ela nunca será mal educada com outra pessoa. A gente percebe isso nos últimos versículos de Atos, capítulo de número 2, que está escrito o seguinte, versículo 47,
essas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, essas pessoas, meus irmãos, que eram convertidas pelo próprio Espírito, elas desejavam o Deus poderoso. Diz no versículo 47 que elas louvavam a Deus e cantavam e contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus envolveu essas pessoas de tal forma que a sociedade, a comunidade, eles olhavam para os cristãos, olhavam para aquelas pessoas e falavam: meu Deus do céu, que povo simpático. Meus irmãos, não é que a gente vai ficar rindo com tudo que estiver na frente, né? A pessoa fala uma piadinha moral, a gente ri. A pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, a gente ri. Não é que a gente, para ter simpatia do povo, o povo olhar-nos e falar: essa pessoa é simpática, não é que a gente vai ser conivente com o pecado. Mas quando estamos cheios de Deus, cheios da palavra do Senhor, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando aplicamos as Santas Escrituras, nós passamos a ser pessoas educadas, passamos a ser pessoas sábias. Nós tiramos da nossa vida aquele negócio: eu sou sincero mesmo, falo tudo que vier na mente. Não, a partir do momento que somos cheios do Espírito Santo, a gente não fala tudo de qualquer maneira, não. Tudo que sai da nossa boca é para edificação, mesmo que isso seja para exortar, ou seja, ensinar, mesmo que seja isso para consolar, mesmo que seja isso para realmente exortar as pessoas. Enfim, as palavras que saem da nossa boca são palavras que abençoam, porque estamos cheios do Espírito Santo. E uma das coisas que nós terminamos, e eu vou entrar aqui no ponto de hoje, é que imaginemos, meus irmãos, se eu disse até aqui, se 10%, é claro que a gente é um pouquinho mais, mas se 10% da população brasileira fosse autênticos, genuínos, cristãos, cheios realmente do Santo Espírito de Deus, imagina a revolução que faríamos no Brasil. Se Jesus Cristo usou 12 pessoas, e essas 12 revolucionaram multidões, imagina a quantidade maior. Qual o grande problema nos dias de hoje? É que nós não nos preocupamos mais em ser cheios do Espírito Santo. E nós falamos sobre o autor Richard Owen Roberts, que ele fala que existem 3 tipos de pregação. Aquela pregação que é da boca para a mente. É aquela pregação em que o pregador ou alguém, quando vai falar e pregar, a única preocupação é que a palavra soe bem aos ouvidos. Ele não tem preocupação em que a alma da pessoa seja alimentada pela palavra. A única preocupação é que a pessoa ouça bem as palavras, se sinta bem por causa das palavras, sejam quais assim, palavras de massageio de ego, aquela palavra que vai: eita, essa palavra para mim me levanta. Mas muitas vezes são palavras que não têm sustentação, porque era falada apenas da boca. A intenção é da boca para a mente. E falamos também que ele cita que existe a segunda forma de pregação, é a pregação de mente para mente. É aquela pregação que alimenta o intelecto, mas não tem poder de preencher a alma. Saímos muito bem intelectualmente alimentados, mas a nossa alma ainda continua vazia, a nossa alma ainda continua, buscando algo a mais. E esse tipo de palavra também não traz sustentação, porque a palavra de Deus não pode apenas ficar na nossa mente, ela precisa penetrar, e ela tem o poder de penetrar o coração e também a nossa alma, ao ponto de mudar a nossa vida por completo. E por fim, para que possamos entrar e lermos aqui as Escrituras, ele mencionou a pregação de alma para alma. O que é a pregação de alma para alma? E essa era a pregação que Jesus fazia, e essa era a mensagem que Jesus trouxe quando esse Deus se encarnou em homem e trouxe a palavra que liberta. Não era apenas uma palavra que ensinava, mas uma palavra que também libertava. E esse tipo de mensagem que precisamos ter, a mensagem de alma para alma. Então o que acontecia aqui em Atos?
todas as palavras dos discípulos eram palavras de alma para alma. Por que que muitas pessoas se convertiam a Cristo? Por que que muitas pessoas se rendiam aos pés de Jesus Cristo? Porque não eram palavras de boca para mente, e nem de mente para mente, mas eram palavras de alma para alma. Por quê? Os discípulos experimentaram a palavra, vivenciavam a palavra, e por vivenciarem a palavra, eles sabiam com autoridade também proclamar a palavra. Quando a mensagem é de alma para alma, a gente percebe que não é uma mensagem vazia. É aquela pessoa que gastou 1 hora estudando a palavra, mas levou 2 horas orando depois, para que essa palavra se tornasse vida, para que essa palavra se tornasse realmente algo que pudesse movê-la. Então, meus irmãos, hoje a igreja evangélica do século 21, dessa pós-modernidade, tem sido, infelizmente, uma época em que as pessoas continuam com suas almas vazias, porque não estão preocupadas se a mensagem que está sendo trazida, ela é de alma para alma, mas só se preocupam com a mensagem da intelectualidade, da performance. Então o que Jesus Cristo ensinou é que nós devemos falar e viver uma palavra que seja de alma, com entendimento, claro, que precisamos ter entendimento, conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser experimental. É como uma pessoa estuda, e ela precisa ir para o laboratório para aprender na prática. É como um médico estudando, e ele precisa fazer residência para entender o que ele estudou, precisa ser colocado em prática e ter o cuidado com o paciente. A mesma coisa é a palavra do Senhor. Não basta apenas conhecer, mente, é necessário viver, alma. Então, meus irmãos, é isso que acontecia no meio da igreja do Senhor. E observe bem, quem é que acrescentava os membros, os salvos dessa igreja? Eram pessoas? Não, o próprio Deus é quem enviava as almas. Olha só o que está escrito aqui, versículo 47, Atos 2. A parte B: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, essa igreja estava tão preocupada em pregar uma palavra vivenciada, experimentada, que o Senhor fala assim: eu vou salvar e eu vou levar. Porque avivamento não é um homem que produz isso, não é um homem que tem o poder de dizer assim: eu vou avivar agora. Não, essa ação ela é totalmente divina. Nenhum homem tem o poder de avivar pessoas, nenhum homem tem, somente o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus, é claro que usa pessoas, usa, mas quando essas pessoas estão envolvidas, vivenciando a palavra, se tornam instrumentos de Deus, aí teremos uma igreja, não apenas de boca para mente, nem de mente para mente, mas teremos uma igreja que prega e vive de alma para alma. Olha só o que diz em Atos capítulo 4, versículo de número 32. Obrigado, irmã Demi, a água, hein? Está geladinha. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Preste atenção, meus irmãos. O poder do Espírito Santo foi algo tão poderoso, foi algo tão maravilhoso. Eu quero aqui enfatizar que a obra de Deus não vem, o avivamento, a renovação, ela não vem numa casa, numa igreja onde ela está dividida. Toda ação poderosa na história, quer seja do Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, essas ações eram feitas quando o povo de Deus e a igreja do Senhor estavam unanimemente envolvidos com a obra do Espírito. A gente leu aqui Efésios 4,
É o Espírito, é um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Ou seja, como é que o próprio Senhor Deus vai usar pessoas em ministérios, em dons, em talentos, se aonde ela se encontra, o coração dela está dividido, está dissipado, o coração está longe do propósito de ser igreja. Eu creio que os irmãos vão entender o que eu vou falar. Eu tenho ouvido muitos irmãos falando, não, esse negócio de pandemia, culto em casa. Eu sou a igreja, certo? Nós somos a igreja. Só que nós somos membros de uma parte da igreja. Eu sou igreja, mas eu sou uma parte da igreja. Eu não sou toda a igreja. Eu faço parte de um corpo. Eu não sou a igreja por completo. Eu não sou a mão e ao mesmo tempo eu sou o pé. Eu não sou a cabeça não, esquece, cabeça de Jesus. Eu não posso ser a orelha e ao mesmo tempo ser o nariz. Eu não posso ser o olho e ao mesmo tempo ser a unha do pé. Então, meus irmãos, esse negócio de falar, eu sou igreja e não preciso me reunir, a Bíblia, se você me disser, na palavra de Deus tem um versículo, então eu vou, mas somos membros uns dos outros. Nós somos partes, nós somos a igreja, mas somos partes dessa igreja, não somos a igreja completa. A igreja só se faz de forma completa quando ela está o quê? Reunida. Quando ela está unida. Quando ela está congregando. É por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que é claro que nesses últimos tempos nós temos tido prudência. Nós temos, é claro, feito tudo para que a gente possa ser abençoador, mas precisamos entender, a igreja precisa congregar, a igreja precisa congregar. Por isso que Deus, Ele ama ver pessoas unidas. É por isso que Jesus Cristo institui a igreja, para que não apenas fiquem dispersos, mas que se unam. Olha quando os judeus foram dispersados, qual foi a preocupação de Neemias na época? Construir para que o povo judeu pudesse se reunir novamente, porque o povo dispersado, isso não traz benefício. Então o avivamento, o poder do Espírito Santo, ele é derramado quando estamos realmente congregados, unidos. Então ele fala aqui, que com grande poder, versículo 33, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, a preocupação com o irmão. Mas somente aquele que é cheio do Espírito Santo entende a importância de abençoar aquele que também passa por necessidade, e estamos falando de irmãos. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o avivamento, nós entendemos que, em primeiro lugar, o avivamento ele é extraordinário porque ele é uma ação divina. Ele é um poder de Deus, que é um instrumento que Deus age para que a igreja não apenas se una, mas para que a igreja também seja a bênção para a comunidade. Então por isso que ela é extraordinária. Ela não fica apenas no campo da espiritualidade da igreja, mas ela age no meio social da igreja, quer seja com testemunho, quer seja em abençoar as pessoas. Porque hoje em dia estamos vivendo um tempo que infelizmente ainda existem muitos cristãos individualistas, porque quem é cheio do Espírito Santo sempre vai entender a necessidade do irmão, mesmo que não seja em dinheiro, mas em compartilhar dor, em poder estar junto, em perguntar, está tudo bem, está tudo ótimo. E eu quero desafiar em nome de Jesus Cristo, você que tem um WhatsApp, em vez de você ficar mandando mensaginha que não tem nada a ver, manda uma mensaginha, sabe? Ó, irmão, está tudo bem, está tudo na paz, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Mas não copia e cola não, meus irmãos, porque a pessoa vai entender que não é você que está mandando, você copiou de alguém. Não é melhor quando você, sabe, manda mesmo? Antigamente, quando a gente recebia uma carta,
a punho. Meus irmãos, como isso era maravilhoso, porque você percebe que a pessoa gastou tempo para escrever. E eu lembro que de vez em quando eu recebia umas cartas e eram 4 páginas, meus irmãos, 4 páginas, e olhe lá, ainda mais. Mas havia o prazer porque você sabia, eita, fulano se lembrou de mim. Então hoje, neste tempo, se você considera ser cheio do Espírito Santo, em vez de você ficar mandando mensagens que não tem nada a ver, mande uma mensagem de apoio, porque isso também é obra do Espírito Santo, quando nós somos movidos a abençoar outras pessoas, mesmo que nós não tenhamos dinheiro, mas tenhamos palavras de vida eterna, e são essas daqui, que está em minhas mãos. Então o mover, o avivamento, ele tem essa característica de ser extraordinária, ele tem a característica de mover pessoas. Então o verdadeiro avivamento, meus irmãos, não pode de forma nenhuma ser limitado, não pode ser limitado. Nós temos que realmente abrir o coração para que este avivamento do Senhor chegue até nós. O avivamento, meus irmãos, vocês acham eu lembrando agora alguma coisa que o irmão disse, né? Perguntou assim, pastor, o senhor acha que o avivamento vai ser contido pela Covid? Eu digo, não, porque quando Deus derrama poder, não existem limites para Deus agir. Vocês acham que o ditador da Coreia do Norte, que diz ser Deus no seu país, vocês acham que quando Deus falar, agora que todas as portas da Coreia do Norte se abrem, vocês acham que o ditador terá o poder de dizer, aqui não? Não tem como. Lembro da história que meu pai contava, quando ele foi missionário lá na Albânia, era chamada cortina de ferro, o ditador chamava-se Eden Rhodia, um dos caras mais impetuosos da época. E meu pai contava que quando entrou na Albânia, ele entrou como cantor, não podia entrar como pastor, entrou como cantor. Aí ele até falou, né, tem até um livro que ele escreveu, e também contava história para a gente, que ele teve que cantar Zeca Pagodinho, Nilton Nascimento, Roberto Carlos, né? Mas teve um dia que ele cantou em italiano, e tinha um espião, que ficou atrás, né, dele, mais 12 pessoas que entraram juntamente com ele, em Albânia. Outros, claro, entraram com outras profissões, mas meu pai entrou como cantor, que meu pai cantava muito bem, né? O velhinho era bom na garganta. E ele entrou, meus irmãos, com uma mala cheia de Bíblia. E quando o soldado entrou no vagão do trem, não sei se foi o vagão, se for no vagão, ele falou assim, olha, não pode entrar nenhuma literatura, não pode entrar nenhuma literatura. Não podia realmente entrar nenhuma literatura. Qualquer literatura, mas principalmente a Bíblia não podia entrar. Meu pai contando essa experiência que ele teve, eu acho isso fantástico, que quando o soldado abriu a mala dele, a Bíblia dele, ele tinha várias Bíblias que ficaram em cima da roupa, sabe? Colocou várias Bíblias. Aí quando o soldado abriu a mala, sabe o que ele viu? Tomate, viu verdura, viu roupa, viu tudo, viu até coisas que imaginou, mas não viu. Ele não conseguiu contemplar as literaturas, sabe por quê? Porque quando Deus quer agir, quando o poder de Deus vem, não existem limites para o poder de Deus, então não há limites, meus irmãos. Então nós temos que entender que o avivamento ele produz isso. Não existem nações. A antiga União Soviética, que hoje é Rússia, era um país completamente fechado. Não podia também falar do Evangelho. E hoje, na Rússia, temos lá igrejas evangélicas. Por quê? Porque quando Deus quer derramar poder, não tem barreiras para o agir de Deus. Onde Deus quer, Ele vai agir. Então, meus irmãos, o avivamento ele pode acontecer em qualquer lugar. O avivamento pode acontecer aqui na igreja, o avivamento pode acontecer na tua casa. O que nós vemos aqui é que esses irmãos, antes de falarem a respeito das grandiosidades de Deus, de testemunhar o Senhor, eles estavam orando dentro de casa, orando por Pedro e João que estavam aprisionados, e eles estavam em oração,
E a casa tremeu, porque quando o poder de Deus vem, é na igreja, é dentro de casa, é no trabalho, não tem limites para Deus. Não se espante, meu irmão, se no teu trabalho o poder de Deus descer, fique tranquilo, porque não há limites. E vimos essas provas, quando em cada ação, em cada prisão dos apóstolos, mais eles se fortaleciam. A gente percebe isso em Paulo e Silas. Na prisão, o poder de Deus veio. Então, meus amados, quando olhamos para as ações de Deus, percebemos que não importa estar aprisionado ou estar solto, não importa se estamos em altos lugares ou em lugares pequenos, o que importa é saber que quando Deus derrama poder, Ele derrama com graça, Ele derrama com vida e derrama com abundância. Segunda coisa, o avivamento, ele é obra exclusiva de Deus. Nós falamos, e eu quero ser enfático aqui, que nenhum esforço humano, por maior que seja, é capaz de produzir avivamento na igreja. Eu quero aqui, meus irmãos, aproveitar, dar até uma palavra diretamente pastoral a todos nós, que devemos cuidar com esse negócio. Estou fazendo a obra de Deus. Eu já vi muitas pessoas tendo tanto ativismo religioso, ativismo, sabe, nos exercícios, que esquece de ter uma vida íntima com Deus. Observemos a parábola do filho pródigo. Esquece o filho pródigo, vamos para o filho mais velho. Era o bom rapaz, trabalhador, responsável, mas era uma pessoa que estava dentro da casa do pai, mas não teve alegria quando o irmão voltou, religioso. Trabalha bem, mas não se alegra com a volta dos irmãos. Meus irmãos, eu não sou muito fã daqueles irmãos que estão na igreja, aí chega aquele amado que há muito tempo não vem à igreja. Aí o infeliz chega assim, estava desviado, é? Isso mata a pessoa, meus irmãos, isso acaba com a pessoa. De repente as pessoas estão muito tempo fora da igreja, por alguma circunstância, e eu quero aqui também trazer outra palavra, e dizer para os irmãos, que a igreja é feita de pessoas que são falíveis, problemáticas. A igreja do Senhor, ela é perfeita, mas os homens que estão nelas não são perfeitos. E teve um dia que um certo irmão, isso faz muitos anos, ele saiu da igreja, pastor, eu vou sair por causa de fulano e ciclano. Aí eu fiz apenas ele uma pergunta: se você quer sair da igreja por causa de fulano, eu quero te fazer uma pergunta: quem é que manda em você, fulano ou Deus? Porque se eu saio da igreja por causa de uma pessoa, eu estou dizendo que essa pessoa tem o poder e a vontade dele prevalece na de Deus. Porque eu não consultei a Deus se era para eu sair. Eu não falei com Deus antes se era para sair naquele momento ou ir para outra igreja, mas não. Muitas vezes nós colocamos as pessoas como se fossem superiores a Deus. Deus está falando para a gente permanecer, mas por causa de fulano a gente não quer. Então nós estamos dizendo que aquele fulano tem mais poder e a vontade dele prevalece acima de Deus. Cuidado nisso, tá, meus irmãos? Cuidado, porque nós temos que ser bênçãos aonde quer que estejamos. Então não saia do lugar, não queira tomar uma decisão por causa de pessoas. Decida porque Deus está falando com você, e é muito claro, e é confirmado na palavra. Fora isso, não saia não, que você vai ter prejuízo. Quer seja você da Assembleia Batista, aqui congregacional, quer que você seja, enfim, se você tiver que sair, saia porque Deus está lhe orientando, mas não saia por causa do homem não, porque você vai chegar em outro lugar. Se não encontrar os mesmos problemas, você vai encontrar problema pior. Então tome cuidado, a nossa fé não se baseia em homens. A igreja do Senhor, ela é perfeita, o cabeça é perfeito. É claro que nós, meus irmãos, somos imperfeitos, mas a obra de Deus é perfeita. E precisamos ter maturidade espiritual também para entendermos essas coisas. Então o avivamento é obra de Deus. Observe bem, que os discípulos estavam reunidos, Atos 2. O que operou neles? Avivamento.
Vocês acham, meus irmãos, que os discípulos também não poderiam estar reunidos em outro lugar também? Mas aprove Deus no dia do Pentecostes derramar o seu Espírito. Mas eles estavam reunidos, porque aquilo ali estava realmente tendo a obra do Senhor. Era a obra do Senhor, não era obra humana, não era feito humano. Quando o avivamento de Deus vem, meus irmãos, quando ele realmente vem com poder, tudo muda. A característica das pessoas mudam, o ambiente muda. As pessoas que estão em pecados se arrependem dos seus pecados, porque o poder de Deus vem. Então, quando é obra de Deus, há quebrantamento, há choro, há arrependimento, há conversão, há vida restaurada. Existem pessoas que são transformadas pelo poder, mas quando é obra de Deus, mas quando é obra humana, há confusão, há desespero, ninguém entende nada. Olha só, todas as vezes que a igreja primitiva se reunia para buscar o Senhor, quais eram os resultados? Vidas transformadas, pessoas se arrependendo e a igreja crescendo, porque era a obra de quem, meus irmãos? Do Espírito. Na história da nossa denominação, a nossa denominação, meus irmãos, teve, quando ela surge debaixo de um mover muito grande do Espírito Santo. E essa igreja onde os irmãos estão assentados, e você em casa que está aqui cultuando ao Senhor, via online, essa igreja, ela experimentou. O pastor, na época, que era pastor Raul, eu não conhecia, claro, eu conheço ele por histórias contadas. Mas alguns irmãos falaram: pastor, você tinha que conhecer pastor Raul, ele era fechadão, advogado, muito respeitado, era um homem muito culto, enfim. Mas você acha que ele resistiu ao Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo visitou ele? Resistiu não, meu irmão, resistiu não. Tanto é que ele foi o primeiro presidente da nossa denominação, que ela surge debaixo de quê? Da graça, da unção e do poder do Espírito Santo, onde que os dons começaram a ser manifestos, e foi um período que a denominação cresceu muito, mas muito mesmo. Uma obra missionária, ela só é aberta pela obra do Espírito, não é pela obra humana. Observemos Atos capítulo de número 13, que a igreja de Antioquia estava reunida, orando para enviar a Paulo e Barnabé. Eram pessoas que tinham doutores, mestres, sacerdotes, anciãos. Sabe o que eles fizeram? Eles oraram antes de enviar Paulo e Barnabé. Você acha que o apóstolo Paulo teve tanto sucesso no seu ministério só porque ele era culto? Só porque ele era entendido? Não, porque ele foi primeiro, ele saiu debaixo de oração, debaixo da orientação do Espírito Santo, e quem sai debaixo da orientação do Espírito Santo tem sucesso em tudo que faz, porque o próprio Deus é quem se responsabiliza em abençoar. Por isso que a igreja crescia, porque eles estavam debaixo de quê? De vida com Deus. Eles estavam experimentando uma obra que era divina. Outra questão que precisamos entender, que o avivamento, ele produz resultados extraordinários. É o que nós dissemos aqui. A igreja aqui em Atos, ela teve um crescimento tão, meus irmãos, tão volumoso. E tem muitos irmãos que falam o seguinte: não, pastor, Deus quer qualidade, não quantidade. Quem disse que Deus quer povoar o inferno? Quem disse que Deus tem o desejo de ver as pessoas indo para o inferno? Não. Nós podemos ter sim, irmãos, igreja é grande, igrejas cheias de pessoas que vivem o Evangelho. Então, essa ideia de que Deus só quer qualidade, me desculpe dizer, isso é conversa de gente preguiçosa, que não quer trabalhar, não quer evangelizar. É evidente que existem igrejas que Deus dá poucas ovelhas a esse pastor, mas você acha que uma igreja pequena é uma pequena obra? Não, senhor. Quando eu vou para nossas congregações, nós temos uma congregação lá em Pé da Lavrada.
tem um máximo 10 a 15 pessoas ali. Nós temos uma congregação que praticamente é no meio do mato, o Alto do Buzeiro, né? Olha que igreja bonita lá. Aí você fala o seguinte, no meio do mato? Meus irmãos, essa igreja, graças a Deus, as congregações nossas são congregações abençoadas demais. Mas mesmo que fosse uma congregação no meio do mato, tivesse o pastor e 2 ali, ali é uma grande obra. Porque nós estamos o quê? Atrelados a uma estrutura. E eu louvo o Senhor pela vida do pastor João Ximenes, que teve uma visão fantástica de construir, na época, e reformar uma igreja deste tamanho, a uma época muito antiga. Isso é visão divina. É a preocupação que ele tinha em encher a igreja de pessoas, para que essas pessoas cultuassem ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que desejar que a igreja esteja lotada em nome de Jesus Cristo. É claro que não agora, mas quando essa pandemia acabar, vamos orar para Jesus mandar muita alma para essa igreja, ao ponto que a gente tem que fazer 40 cultos no dia, nem que se fosse 40 dias, mas nós temos que orar, e temos que pregar o evangelho, porque se somos do Espírito Santo, se somos de Deus, temos que falar mesmo, meus irmãos, nós temos que encher os bancos dessa igreja. E se não for suficiente essa igreja, que Deus nos dê condições para construir uma igreja maior do lado, porque isso é obra do Espírito. E Deus quer, meus irmãos, e Deus quer sim trazer os salvos para cultuarmos o Senhor. Então o avivamento, quando somos cheios do Espírito Santo, vai produzir coisas extraordinárias. O vizinho que você diz que é bêbado, que não vale nada, ore para que ele venha e se torne um grande pregador, porque o coração avivado, e quem anda no avivamento, no Espírito Santo, ele vai observar e vai contemplar obras extraordinárias. E são obras muito maiores do que milagres. Os milagres, eles acompanham, mas qual o maior milagre? Vidas rendidas aos pés do Senhor. E eu tenho orado, meus irmãos, para que Deus nos dê bastante trabalho. Eu tenho falado, Senhor, que essa igreja, o nome dela seja Trabalho, Sobrenome Hora Extra, porque Jesus está voltando, então a gente não pode perder tempo. Eu estou pedindo a Deus, desculpe os irmãos aí, mas pastor, eu estou pedindo a Deus que nos dê muito trabalho. Meus amados, olhemos para a igreja de Atos dos Apóstolos. Olha o que essa igreja fez. Olha a maneira como Deus usou essa igreja. Olha os frutos. Não era apenas uma ação espiritual, mas volto a falar, era uma ação espiritual que era vivenciada no social. Porque Deus não quer que nos tornemos santos apenas por uma questão espiritual. Ele quer que nos tornemos santos e essa santidade esteja explícita na comunidade, no nosso dia a dia, na nossa convivência diária. Ele quer que sejamos assim. E quando nós somos dessa forma, nós seremos instrumentos para realmente produzir um rompimento extraordinário. Infelizmente, meus irmãos, atualmente, existem milhões de pessoas no mundo, claro, que declaram ter nascido de novo. E apesar, meus irmãos, que em vários casos serem capazes de dizer que no dia, e alguns falam, olha, eu aceitei Jesus como Salvador, mas olha só, o que eu anotei aqui. Apesar de em vários casos serem capazes de dizer o dia e a hora em que aceitaram Jesus, todas as evidências sugerem que estejam sofrendo de uma grande desilusão. Por quê? Porque alguns cristãos professos têm vivido em pecados por anos. Quantas pessoas que dizem ter confessado Jesus estão vivendo há anos em pecado e nunca se arrependeram do pecado? Há obreiros cristãos que a preocupação principal é com seu conforto e segurança. Estão preocupados com provento. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que é pecado a gente querer ter um bom carro, uma boa casa. Mas isso não é a nossa maior preocupação. Então muitos cristãos estão preocupados principalmente com o seu conforto.
E eu quero aqui dar uma palavra aos seminaristas, se alguém está me vendo. Não queira se formar para você ter regalia. Não queiramos visualizar o ministério como fonte de renda, porque não é. Aí você fala, mas pastor, você está falando isso? É, meu irmão, eu falo isso com propriedade. Quando eu vim para Campina Grande, eu era pastor auxiliar de uma igreja de 35 mil membros. Morava numa casa de 3 andares. Eu estava muito confortável, não precisava sair. Mas quando nós temos compromisso com Deus, não importa aonde nós vamos estar. Quando eu cheguei em Campina Grande, eu vim na direção divina. Sabe onde eu fui morar? No quartinho do fundo da casa da minha sogra. Eu tive que pedir licença para o cachorro, que tinha lá um pudozinho lá da minha sogra, e dentro de casa já estava todo morando, os irmãos de Luana, enfim, não tinha espaço. A gente foi morar no fundinho de quintal lá, a gente pediu licença para o cachorro. Era um quartinho bem pequenininho, mas, meus irmãos, eu estava feliz, porque quando nós temos a convicção do ministério, do chamado de Deus, não importa o lugar. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Mas como compreender isso se não for cheio do Espírito Santo? As pessoas estão reclamando do bairro onde moram. Meu querido, se você está aparentemente num bairro que muitos falam é perigoso, mas se Deus te colocou aí, é porque Ele quer fazer neste lugar uma grande obra. Mas precisa ter o quê? Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, gera, meus irmãos, resultados extraordinários. Quando a igreja do Senhor chega, assim aconteceu aqui em Atos. Quantas vezes discípulos foram em lugares esmos, lugares terríveis, mas porque Jesus chegou ali, por intermédio de instrumentos como pessoas, como discípulos, que mudaram a história, que mudaram o contexto e entenderam que ser cheio do Espírito Santo é necessário. Muda sim, meus irmãos. Muda bairro, muda casa, muda nação, não importa o lugar, porque nós já dissemos, o avivamento não tem limite. Muitos frequentadores assíduos de igreja focam sua energia e mente nos eventos esportivos, negócios ou questões de interesse pessoal quando a pregação tem início. A pregação começou e está preocupada em outras coisas. Muitos dos chamados adoradores são capazes de descrever o vestido da mulher do pastor no culto, mas não conseguem se lembrar da passagem do sermão, nem de sua aplicação na própria vida. Eu lembro o dia que eu estava sentado aqui, a irmã contou quantas vezes eu bati o pé no chão, e ela falou que era 39. Eu perguntei assim, irmã, qual foi a pregação do dia? Às vezes nós estamos preocupados, irmãos, em chegar na igreja e observar os detalhes. Estamos preocupados se está faltando isso, se está faltando aquilo. Mas no momento de cultuar o Senhor, esquece até da mensagem. Quantas vezes ouvimos uma palavra como assim, tenha paz, meus irmãos. Aí acaba o culto, o que acontece lá fora? A briga. Então não estava prestando atenção no culto. Ou então era orgulhoso demais para reconhecer que precisava ter paz. Então observemos, meus irmãos, isso é uma realidade. Estão observando as questões, outras coisas, mas não produzem. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela produz. O que aconteceu com esses discípulos? Eles estavam cheios do Espírito Santo e eles produziam. Não eram, meus irmãos, inertes, não ficavam ansiosos, mas procuravam produzir. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo, para que possamos produzir frutos, e frutos de arrependimento. Quando o avivamento vier, meus irmãos, a agonia em relação ao pecado será tão grande, que a ideia de prolongar a vida em meio a tanta maldade será intolerável. Quando o avivamento chega, nós não vamos aguentar viver mais em pecado.
Quando o avivamento chega, quando o Espírito Santo nos visita e Ele está dentro de nós e nos restaura, meus irmãos, quando a gente é cheio do Espírito Santo, o pecado nos incomoda ao ponto de a gente ficar sem dormir. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente fica incomodado com pequenas mentiras, porque o Espírito é chamado Santo, e o santo não tem conivência com o sujo. O santo, ele não tem associação com a impureza. Quando o Espírito Santo, meus irmãos, nos envolve de tal forma, nós amamos, e vemos que o arrependimento é algo totalmente necessário. E por fim, meus irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo, os pecados serão tão reais, e nós vamos perceber isso, que a cruz terá a máxima importância para nós. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós olhamos para a cruz e percebemos que a cruz não é um paliativo, justificativo para o cristão, mas daremos a maior importância para a cruz. Nós olharemos para o sofrimento de Jesus Cristo e vamos dar a maior importância. Nós vamos chegar aqui no dia de ceia e nós vamos valorizar muito mais esse momento precioso. Quando nós estivermos aqui na casa, mesmo que sejam poucas pessoas, quem está cheio do Espírito Santo, você acha que ele está preocupado porque está vazio? Não, ele vai se envolver com a graça do Senhor e vai orar: Senhor, manda mais pessoas. Tem até um hino que fala, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa com minha alma, com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Nós vamos a cada minuto, meus irmãos, dar importância ao que estamos fazendo. O que eles estavam fazendo aqui? Dando importância aos detalhes. Então isso que precisamos, é isso que precisamos, para finalizarmos, meus irmãos, e orarmos, e darmos os últimos recados. Quando pessoas estão avivadas, elas se tornam instrumentos de avivamento. O reconstruído torna-se instrumento de reconstrução. O que estou dizendo com isso? Eu cheguei aqui quebrado, fui reconstruído. O reconstruído se torna instrumento de Deus para construir graça e vida nas outras pessoas. Os que receberam graça tornam-se instrumento da graça dispensada. Os que confessaram os seus pecados agora escutam a confissão dos pecados de outras pessoas, porque eles sabem como é terrível o pecado. Então, quando o avivamento chega, pessoas avivadas, elas se arrependem do seu pecado, e ouvem também aquelas que estão em pecado, mas não ouvem para condená-las, mas para instruí-las e para abençoá-las, e no nome de Jesus Cristo serem transformadas. Então, meus irmãos, precisamos ter uma estreita relação com Deus, e é isso que uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo faz. Elas creem, se movimentam, são instrumentos e entendem a importância de cada segundo, de cada momento na presença do Senhor. E diz a palavra de Deus aqui, que essa igreja, ela foi tão maravilhosa, que diz o seguinte, Atos 5, capítulo de número 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Resultado de uma pessoa cheia. Observe aqui, eu fui enfático aqui, eu quero ser enfático, que observe bem. Ficava só em casa, no templo, congregado, e de casa em casa. Eles não cessavam
de pregar Jesus o Cristo, resultado de uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo. Então, meus amados, trabalhemos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo e querido,